Nos postos Petrobras, você paga com o AMI, pontua no Premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AMI Digital. Abasteça no Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. Autotec, centro automotivo com os melhores serviços, mecânicos treinados, os mais modernos equipamentos para diagnóstico eletrônico de veículos nacionais importados, além de balanceamento, geometria 3D, restauração de rodas, óleos e filtros para todas as marcas e modelos. Venha conferir na Autotec. Telefone 3358-4097. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma semana e por aqui mais uma edição do Boa Noite Cidade. Confira as notícias dessa noite. Ana Carla fala sobre violência contra a mulher. Facebook investirá US$1 bilhão para apoiar indústrias de notícia. César Wegler Filho em uma abordagem sobre a expectativa. Demandas para a Lagoa Vermelha foram encaminhadas em Brasília. Boletim esportivo com Yuri de Oliveira. Carreata é realizada em protesto ao fechamento do comércio. Serviço militar, uma nova turma embarcou para Santiago. As atualizações da Covid-19. Segmento de comentário de hoje com José Andrade e tem as informações da segurança pública com o Daniel Carvalho. Essas são as notícias que você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta segunda-feira está começando. Ana Carla esteve participando em matéria aqui no Boa Noite Cidade e falou sobre a violência contra a mulher no projeto Abacrim. Olá, espectadores da Lagoa TV. Eu me chamo Hanna Gomes, sou advogada criminalista aqui em Brasília. Eu gostaria de agradecer o convite e incentivar esse projeto tão necessário na pessoa da doutora Carla Gelling, que é minha colega criminalista aqui em Brasília, e também a Abacrim, da qual eu faço parte, Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Assim, eu gostaria de introduzir o assunto a partir de uma experiência própria, enquanto eu mesma me percebi vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher. A partir dos meus estudos, a partir da minha graduação e de uma professora muito dedicada, eu me percebi vítima em um relacionamento de mais de 9 anos. Ou seja, foram quase 10 anos em um relacionamento abusivo para que eu pudesse entender que era vítima de violência doméstica. Não necessariamente violência doméstica se traduz em agressões físicas. Nós já sabemos, a partir de comentários anteriores, que violência contra a mulher, violência doméstica e familiar contra a mulher, se traduz muito mais do que apenas nas agressões físicas, no tapa, no empurrão, no murro, no soco e nas tentativas de feminicídio, por exemplo. Nós sabemos que violência doméstica e familiar contra a mulher vem a partir de formas muito sutis, muito leves e quase imperceptíveis de sobrepujar, de humilhar, de ofender, de podar
as potencialidades daquela mulher. E assim foi comigo. Assim, enquanto eu terminava a minha graduação, enquanto eu começava a minha carreira de advogada, eu percebi que eu tinha algumas limitações emocionais, psicológicas, que eu mesma me amarrava em algumas situações para não desagradar aquele eventual parceiro, aquele parceiro que convivia comigo. Então eu me percebi, enquanto vítima, uma mulher podada, uma mulher que não poderia usar de todas as minhas potencialidades para poder crescer profissionalmente em busca de manter uma paz naquele relacionamento. Mas quando eu percebi que aquilo feria a minha dignidade, machucava a minha intenção de crescer profissionalmente, eu me entendi vítima de violência doméstica e tomei as atitudes necessárias. Encerrei o relacionamento, precisando até em algum momento das autoridades policiais. Lembrando, como eu disse, que as violências contra as mulheres não se traduzem apenas em violências físicas. A violência pode vir a partir de uma retenção do seu patrimônio, como o seu celular, o seu carro, o seu salário. Também pode vir de pequenas humilhações, de pequenas distorções das suas palavras, fazendo com que você duvide da sua potencialidade, do que você disse. É aquele clássico, você tá louca? Não, mas você não disse isso, você disse aquilo. É fazer com que você duvide até mesmo do que você disse, do que você pensa e do que você sente. Então a violência contra a mulher, ela é muito mais ampla, muito mais impregnada sutilmente na nossa sociedade do que apenas o pico da violência física. A partir de qualquer movimento que possa infringir, violentar, agredir as suas liberdades, as suas mais diversas liberdades, levante o sinal de alerta. Pode ser um sinal de violência doméstica e familiar contra a mulher. Lembrando que mulheres também podem ser agressoras no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aquela sogra que perturba a sua vida, que vigia a sua rotina, que está sempre te criticando, te difamando, fazendo com que o seu marido, o seu companheiro se volte contra você, pode ser um cenário de violência doméstica. Aquela cunhada, aquela prima, a tia que convive com você dentro de uma situação de coabitação e em razão do seu gênero, em razão da sua condição de ser mulher, lhe agride, te ofende, perturba o seu sossego e atinge as suas diversas integridades, nós estaremos diante de um possível quadro de violência doméstica. Assim, é necessário que toda mulher, ao menor sinal, se afaste desse agressor sempre que possível, evitando aí as maiores violências, como as violências físicas, as violências que agridem a nossa integridade física, que podem culminar num cenário de feminicídio. A qualquer sinal de violência, registre uma ocorrência policial. Hoje nós temos a facilidade em muitos locais do nosso país da delegacia virtual, em que aquela ocorrência policial ela pode ser registrada a partir da delegacia virtual da sua cidade ou do seu estado. Ainda nós temos os canais de comunicação e de denúncia, como por exemplo o Disque 100, que significa a proteção aos direitos humanos, estando a mulher protegida dentro do cenário de direitos humanos, o Disque 180, que é um canal 24 horas, 7 dias por semana, dentro do específico contexto de proteção e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, e ainda o 190, o canal de comunicação com a polícia militar do seu estado, da sua cidade. E ainda qualquer delegacia da sua cidade pode ser o canal de registro dessa ocorrência policial, não necessariamente uma delegacia especializada ou uma delegacia da mulher. Assim, nós temos diversos canais que podem levar maior segurança para aquela relação e que a vítima, essa mulher em contexto de submissão, em contexto de vulnerabilidade, em contexto social como vítima, possa se valer dos mecanismos da Lei Maria da Penha. São diversos. A gente precisa entender que a Lei Maria da Penha não prevê crimes, apenas um ou outro que ela trouxe como inovação a partir da necessidade social. Mas todos os crimes do Código Penal, tais como injúria, calúnia, difamação, agressões, ameaças, perturbação da paz, podem ser enquadrados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
É preciso lembrar também que mesmo os crimes cometidos pela via da internet, das redes sociais, dos aplicativos de mensagem, não passarão impunes. Eles também estão abarcados pela legislação e a mulher tem proteção integral, seja no momento ali físico, nas relações interpessoais e até mesmo na internet. Então não deixe de denunciar, não deixe de levar às autoridades policiais esse conhecimento. E se você também é testemunha, sabe que uma amiga, uma parente, uma tia, uma mãe é vítima de violência doméstica e familiar, é seu dever enquanto cidadão e enquanto outra mulher ou outra pessoa, seja até mesmo um homem, se valha daquele direito de denúncia e leve a conhecimento das autoridades essa situação, para evitar que aquela mulher seja vítima de maiores momentos de violência doméstica familiar e até mesmo chegando aí a virar uma infeliz estatística dentro dos números de feminicídio. Assim eu me despeço de vocês, agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição para diversas dúvidas e comentários. O Facebook informou por meio de nota que está disposto a realizar um investimento de US$1 bilhão nos próximos 3 anos para apoiar a indústria de notícias. Confira na matéria do Yuri de Oliveira. O Facebook informou por meio de nota que está disposto a realizar um investimento de US$1 bilhão nos próximos 3 anos para apoiar a indústria de notícias. A ideia da gigante de tecnologia é firmar parceria com empresas de notícias e falou o seguinte: reconhecemos absolutamente que o jornalismo de qualidade está no centro de como funcionam as sociedades abertas, informando e capacitando os cidadãos e responsabilizando os poderosos, destaca aí a rede social por meio de nota. Segundo o Facebook, em janeiro, a empresa anunciou acordos com veículos como o The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group, Sky News, incluindo editores locais, regionais e de um estilo de vida para pagar pelo conteúdo de seu produto Facebook News no Reino Unido. Esta parceria com os veículos de comunicação resultaram em um guia onde você pode encontrar manchetes e histórias ao lado de notícias personalizadas de acordo com os seus interesses, explica o Facebook. Segundo a rede social, nos Estados Unidos, também ocorreram acordos semelhantes e, atualmente, há negociações ativas com companhias da Alemanha e na França. De acordo com a nota da empresa, o Brasil, por hora, aparentemente não está nos planos dos acordos, tendo em vista que não foi citado. César Wegler Filho em uma abordagem sobre a expectativa. Acompanhe. Olá, amigos da Lagoa TV. Durante o final de semana, uma amiga me questionou sobre a frustração de uma expectativa sua, o que me fez refletir e chegar a uma série de conclusões. Principalmente que os íntimos são aqueles que mais vão nos machucar. E sabendo disso, nós devemos continuar nos doando sem medo, mas diminuir a contrapartida do retorno, que é o que todo mundo espera. E quem mais espera retorno dos amigos, dos colegas, dos filhos, do parceiro, marido e esposa, tem tendência a ser muito mais infeliz. Uma pessoa é tanto mais feliz quanto mais se doa e mais diminui a expectativa. Você dependa menos do retorno. O retorno é bom, se ele vier, é uma sobremesa maravilhosa, um grande nutriente da emoção. Mas, por favor, se você depender demais dos outros, você mal gosta de si mesmo. E, sinceramente, o mundo está cheio de pessoas que são escravas vivendo em sociedades livres, dependentes da atenção do outro para ter minimamente uma emoção tranquila, feliz e serena. Com essa reflexão, eu desejo a todos os telespectadores da Lagoa TV que estão me assistindo uma excelente semana. Prefeito Gustavo Bonotto, vice-prefeito Éder Piardi e o vereador Gabriel Vieira estiveram em Brasília na semana passada. Na oportunidade, foram encaminhados vários pleitos do município e o prefeito definiu como muito proveitosa a viagem. Que nós deixamos alinhavado e agora vem o trabalho aqui, mas que já nos dá o indicativo de trabalhar aqui para poder conseguir a realização. Uma creche através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que o objetivo é justamente aquela creche que nós temos a questão de construir ao lado da Escola Léa Beatriz de Quadros Douzan. Então alinhavamos mais ou menos o modo operante, como a submissão do projeto, que tamanho de projeto,
no intuito de que, se nós possamos fazer com que ela seja empenhada até abril, nós declinaremos da realização com recursos próprios e a faremos com essa destinação de recursos encaminhada através de indicação de parlamentar, mas dentro de um programa de governo. Da mesma forma, o novo posto de saúde do bairro São Sebastião também foi algo que nós conseguimos mais ou menos deixar alinhavado para que ele possa vir a ser realizado através também da realização desta destinação de recursos pelo Ministério da Saúde, permitindo então a sua construção. Então estes também são duas grandes obras que só nestes valores a gente já ultrapassa 2,5 milhões de reais. A outra confirmada, em síntese, que é o projeto Brasil em Campo. Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Cidadania, que é da construção em algumas cidades do Brasil de estruturas poliesportivas, que permite então também o desenvolvimento de ferramentas de cidadania. Essa também um valor aproximado de 750 mil reais, se não me falha a memória, né, do ministro Onyx, então, que teve o carinho de ter Lagoa Vermelha. Esse recurso está assegurado. Isso está sacramentado, por assim dizer, acordo de cooperação já assinado, apenas esperando a destinação. É lógico, Ademar, que a gente sempre faz uma ressalva até por já conhecer. Se fosse em outros momentos, a gente já daria toda a certeza. Mas vou lhe citar uma outra coisa que foi importante da viagem, que, por exemplo, que vem justamente nesse sentido. Nós tínhamos 3 propostas aprovadas, analisadas e inclusive empenhadas dentro da FUNASA, que eram das redes d'água, né, de abastecimento do interior, e que nós não tivemos um desdobramento das mesmas nos últimos 4 anos, né? Elas são lá duas delas são de janeiro de 2017 e a outra de 2018, e nós não tivemos ainda a liberação dos recursos, a autorização para o início das obras, e a gente fica nessa expectativa. Tive a promessa do recurso, tive o empenho do recurso, que é um grande passo, e a posteriori chegada. Então nós conseguimos algo nesse sentido, que foi a mudança de objeto, né? Então nós estamos trabalhando para que a justificativa da FUNASA em relação às redes d'água é a questão da aprovação técnica do projeto. O município então está dando outro jeito, né? Nós estamos em processo de licitação já para a contratação da primeira fase dessas redes de abastecimento por conta própria do município, e substituímos o objeto junto à FUNASA para aquisição de caminhões de suporte ao saneamento básico, ou seja, caminhão limpa-fossa, dentro de um projeto macro, Ademar, que hoje nós não teríamos, por exemplo, esta necessidade ou até mesmo onde colocar os resíduos coletados. Porém, dentro de um projeto maior dessa administração, que tem a ampliação do sistema de tratamento no aterro sanitário, através da compostagem, que vai permitir também compostar o lodo de fossa, entendemos como pertinente fazer essa substituição de objeto. Então era algo que nós também tínhamos uma expectativa e precisávamos do aceite dos parlamentares e do seu esforço junto ao órgão financiador, porque são eles que determinam se pode ou não ser feitas essas alterações. Ficou acordado que sim, faremos o cancelamento dos convênios que estavam há 4 anos parados, com os recursos empenhados e sem a sua liberação, trocando por um objeto que não precisa da análise de engenharia do órgão, que é aquela que está deficitária neste momento pela escassez de profissionais. Então aí seriam mais 750 mil reais que a gente conseguiria utilizar, que até o momento estavam, de certa forma, presos. Outros parlamentares, né, o principal pedido que a gente fez foi dentro da bancada de custeio de saúde. A gente prospecta aí quase R$1 milhão dentro dessa área de custeio, e a outra principalmente em relação à aquisição de máquinas para fortalecimento do parque, tanto da Secretaria da Agricultura quanto da Secretaria de Obras, que seriam mais 2 retroescavadeiras que a gente imagina ter conseguido o aceite por parte dos parlamentares. E agora tem Yuri de Oliveira no Boletim Esportivo. Boa noite, Yuri. Olá, Marina, muito boa noite. Viemos trazendo informações do esporte para você aqui no seu Boa Noite Cidade. Começando falando do Grêmio, né, que jogou aí ontem pela Copa do Brasil, pelo primeiro jogo da Copa do Brasil lá na Arena OS. O Grêmio que acabou perdendo pelo placar de 1-0, né, para o Palmeiras, né? O Palmeiras ainda com um jogador a menos. O Palmeiras teve o Luan Teixeira aos 64 minutos de jogo sendo expulso aí, né? E o gol feito pelo Palmeiras foi Gustavo Gomes aos 32 minutos de jogo, né? O Grêmio que volta a jogar aí pela Copa do Brasil, seu último jogo de volta, né? Domingo,
às 18 horas e com certeza você acompanha aí nas demais plataformas. Também falando do Internacional que acabou aí perdendo o título do Brasileirão Série A. Internacional volta às atividades aí com o time de transição, trazendo alguns nomes diferentes aí no elenco para jogar o Gauchão. Internacional que joga hoje, né, dentro de casa contra o Juventude, às 20 horas, e dentro de casa, né, joga em casa contra o Juventude lá no estádio Beira-Rio. Mais informações você confere aí tanto na Lagoa FM quanto na Lagoa TV e nas demais plataformas digitais. Fique ligado, curta, compartilhe e até amanhã. Intervalo e a seguir, carreata é realizada em protesto ao fechamento do comércio. Serviço militar, uma nova turma embarcou para Santiago. Tem as atualizações da Covid-19, o segmento de comentário hoje com José Andrade e também as informações da área policial. Nós já voltamos. Autotec, centro automotivo com os melhores serviços, mecânicos treinados, os mais modernos equipamentos para diagnóstico eletrônico de veículos nacionais importados, além de balanceamento, geometria 3D, restauração de rodas, óleos e filtros para todas as marcas e modelos. Venha conferir na Autotec. Telefone 3358-4097. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. Nos postos Petrobras, você paga com o AMI, pontua no Premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa ABR Distribuidora e AMI Digital. Abasteça no Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. A Lagoa TV realiza para sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós. Foi realizada uma carreata no último sábado em protesto ao fechamento do comércio devido ao novo decreto do governo do estado em virtude da bandeira preta que atinge o Rio Grande do Sul. Participaram associados da CDL e Sindilojas. Felizmente nós estamos aí, num momento triste da nossa realidade econômica, da nossa realidade de saúde também, de pandemia, aonde se agravou a situação em alguns lugares, devido à irresponsabilidade da falta de programação do nosso governo estadual, onde ele recebeu verbas para que tivessem leitos disponíveis e nós sabemos que leitos foram abertos e depois foram fechados. E com isso acabou então dando um número mais alto de procura de pessoas com coronavírus necessitando de internações, principalmente em UTI, porque o governo vem com a politicagem, onde o importante é estar na mídia e não fazer as coisas que têm que serem feitas. E nós, mais uma vez, quanto comércio, estamos pagando por algo que não foi nós que fizemos. Nós sabemos que se houvesse um bom planejamento, boas diretrizes
e que fosse acatado algumas orientações que a própria FEComércio vem fazendo, porque a FEComércio tem uma estrutura de pesquisa, uma estrutura de trabalho em cima disso e muitas vezes não foram ouvidos. E nós tivemos aí as próprias eleições, que estava tudo liberado, depois final de ano, o carnaval, onde poderia ter sido feito um trabalho onde o trabalho fosse normal, que o governo tivesse tirado o ponto facultativo dos servidores públicos e que as empresas pudessem trabalhar normalmente, nós poderíamos ter evitado muito mais. Mas essa grande irresponsabilidade do governo ocasionou que as pessoas acabaram indo para a praia, acabaram indo para acampamentos, para festa, para junções, famílias de municípios diferentes se juntaram, que é a maior forma de que o vírus seja transmitido e espalhado. Então isso é uma irresponsabilidade do nosso governo. Ontem em reunião estava eu, o Gustavo, o secretário da Fazenda, o secretário da Saúde, o presidente da Câmara e a nossa procuradora do município, e nós discutimos essas questões. O Gustavo Bonotto demonstrou todo o interesse em que o comércio fosse aberto, ao menos para você, uma pessoa por vez, entrasse e comprasse, mas as orientações, em virtude do decreto, é que não fizesse esse decreto também, porque com certeza seria responsabilizado por isso. Entendemos nós que o comércio não é o que está contaminando, né? Veja bem, vocês ouvintes, me entendo que eu não estou contra. Eu sei que a doença está aí, que ela é muito perigosa, que ela está agravando cada vez mais, mas também entendo que o nosso comércio não é o que está disseminando essa doença, tá? Sabemos que existem muitas baladas, festinhas clandestinas, onde há uma concentração, por vezes até grande, de pessoas, e aí sim, então, há a contaminação. O nosso comércio é um comércio relativamente pequeno, nunca teve tumultuação de pessoas dentro do nosso comércio. E de primeira mão, quando saem os decretos, a primeira coisa que manda é fechar o comércio. E aí a gente fica se perguntando por que fechar o comércio se de dentro do comércio não está acontecendo contaminação, não está acontecendo nada. O comércio sempre trabalhou com bastante cuidado, cumprindo todos os protocolos determinados pelas autoridades de saúde, e a gente acha injusto isso. E veja bem agora, Silvana, nós estamos no final do mês, aonde tem impostos, tem folha de pagamento, enfim, todas aquelas atribuições que o comércio tem a cada mês, a cada início de mês. E aí nós se vemos com o comércio fechado exatamente na primeira semana do mês. E como vão pagar? Como os funcionários vão receber seus salários se o comércio, se a empresa está fechada? Neste último domingo, pela manhã, uma turma de 25 jovens embarcaram para prestar o serviço militar no Exército de Santiago. Dezenas de outros jovens gostariam de ser chamados, no entanto, em função da pandemia do coronavírus, corte de despesas, tiveram que ser preteridos. A Rádio Lagoa FM ouviu o secretário da Junta do Serviço Militar, Gerson Moraes. Isso, não é só notícia ruim. Então, a notícia boa que nós temos é que esse ano mais 25 jovens aqui do Lagoa Vermelha têm a oportunidade de mudar suas vidas, né? Somente de Lagoa Vermelha ou tem de municípios? Aqui pega alguma coisa dos municípios do interior, né? Dos municípios próximos que tiverem interesse também em servir o quartel, né, Ademar? Então, em torno de 25 jovens foram. E alguns ficaram fora porque tinham interesse também em ir e não conseguiram vaga. Foi mais de 100 dessa segunda seleção que foi feita, foi mais de 100 jovens aptos, e desses 100, somente esses 25 foram os contemplados, pode-se dizer, né? Quer dizer, cerca de 100 jovens se apresentaram plenamente aptos, mas tem um limite. Isso. Então o que aconteceu? Eles passaram por uma segunda seleção agora, e dessa segunda seleção ficou em torno de 100 e poucos jovens ficaram aptos para prestar concurso no serviço. E desses 100 e poucos, somente 25 conseguiram a vaga. Por quê? Porque esse ano, como é um ano de pandemia, um ano mais difícil para todo mundo,
Inclusive o Exército está tendo uma restrição de gastos, está contendo algumas despesas, né? Então os jovens aptos ficaram em torno de 25 daqui, 15 de Sananduva e Vacaria, se eu não me engano, são 100 e poucos jovens. Então dá para se dizer que daqui da nossa região é um bom contingente de jovens. É um bom contingente. Isso. Não, e o pessoal queria ir, muita gente queria ir, mas que infelizmente, em função dessa situação, não pôde ir. Tinha, inclusive hoje, agora pela manhã mesmo, eu atendi já jovens que têm interesse ainda em ir, né? Ver se nós estamos em contato com o quartel em Santiago, com um sargento que nos auxilia nessa parte de ingresso, para ingressar no Exército. E ficou alguns jovens desses que foram contemplados ficaram fora. O que acontece? A partir desse momento, agora que os jovens foram para Santiago ontem, eles vão passar por mais alguns exames lá e provavelmente vai abrir algumas vagas extras, né? E esses então já ficam na fila de espera, né? Ficam de sobreaviso, que a gente chama. E provavelmente eles sejam chamados. A gente vai tentar, até porque é o sonho deles servir. Então a gente vai ver se consegue realizar esse sonho, né? Inclusive hoje pela manhã teve uma moça também, inclusive uma jovem, que tem interesse em ingressar na Marinha, que também nós vamos tentar fazer o auxílio para a realização desse sonho. Então, além dos homens, as mulheres também estão tendo interesse em servir as Forças Armadas, né? Então, incorporar em Exército, Aeronáutica, Marinha. Então, são mudanças de mentalidades dos jovens que é positivo. O jovem hoje ele aspira, né, uma carreira que tem um bom desenvolvimento, né? E a parte do Exército, a parte da Marinha, Aeronáutica, enfim, eles trazem um bom amparo com relação a isso. Então, o jovem, se conseguir ingressar nessas carreiras, hoje ele tem um futuro muito bom. Isso. Então agora já estão indo mulheres também. Elas vão fazer através de concurso público, né, para poder incorporar e se conseguir passar, o que é o principal? O jovem estudar. Então hoje em dia o que eu falo para os jovens de hoje? Estudar, que isso jamais alguém vai tirar deles. O jovem hoje tem que ter no mínimo um estudo qualificado. Primeiro, segundo grau, né, ele tem que estar com toda a formação pronta. Aí a partir disso ele vai fazer algumas provas e dessas provas depois ele vai galgando, né, a carreira militar, vai aspirando, né, todos os degraus que é necessário para se dar bem, como a gente diz, né. Dessa turma que foi ontem, 25 jovens, alguns de repente até não permaneçam lá. Pode acontecer também, porque lá eles vão passar por mais alguns testes de adaptação, né, Ademar? Isso. Vai ver o que o jovem é qualificado, em que área ele se destaca, como é que ele se comporta dentro do quartel, porque eles têm muito medo que seja uma coisa muito rígida, mas não existe isso. É uma mudança de casa, que a gente diz, né? Então eles vão para lá, vão mudar a sua residência, mas o tratamento, a estrutura, é toda uma estrutura muito bem montada. Então o jovem vai para lá e vai conseguir desenvolver suas atividades da melhor maneira possível. Então o jovem que, por exemplo, é um mecânico, se o jovem é mecânico, ele vai trabalhar na parte mecânica do quartel e vai aprender muito nessa profissão que ele escolheu, né? E se o jovem, por exemplo, gosta da parte de computação, ele vai trabalhar nessa área. Inclusive o Exército lá disponibiliza cursos, né, para o jovem que está se formando, está terminando o ensino médio. Ele pode concluir cursos lá na parte de informática, montagem, desmontagem de computador, programação. Tudo isso é feito com o amparo do Exército. O que acontece? O jovem vai ser fiscalizado. O comandante vai olhar a sua frequência, vai olhar suas notas, vai olhar o seu desenvolvimento. Se ele tiver um bom resultado com relação a tudo isso, ele só tem a crescer. Então, para o jovem é uma boa carreira, né? Pode-se dizer que é uma boa carreira. Exatamente. Surgiu um comentário de que este seria o último ano que Lagoa Vermelha enviaria jovens para a prestação do serviço militar. E até comentei contigo antes de entrarmos no ar, que não procede essa informação, esse comentário. Não procede, até porque, Ademar, desde 2016 que nós estamos enviando os jovens para Santiago. E o que aconteceu a partir disso? A partir disso, os outros municípios que não enviavam jovens, que são considerados municípios dispensados, ou enfim, que não passavam por esse processo de seleção, hoje estão passando, que é o caso de Sananduva. Sananduva faziam mais de 20 anos que não passavam por processo seletivo do Exército, e agora estão passando, tanto que estão enviando 15 jovens. E aqui de Lagoa Vermelha e Vacaria, a princípio, nós não temos
essa notícia de forma alguma. Então, a princípio, segue o mesmo trâmite normal. O jovem se alista, passa por seleção e depois faz o processo de incorporação, caso seja apto. Exatamente, importante essa informação. Até para desfazer, assim, comentários distorcidos. Com certeza, com as chamadas fake news. É verdade. E sai de boca em boca e acaba se espalhando. E a notícia ruim se dissemina de uma mais forma rápida. assim impressionante. É coisa incrível. Mas aqui eu penso assim, Ademar, que o jovem daqui do Lagoa Vermelha, ele está mudando a sua mentalidade, né? Como nós estávamos comentando antes do início do programa. O jovem, ele a partir de que esses jovens que estão indo para o quartel e voltam, eles já voltam conversando com seus amigos, falando para sua família, dando uma segurança com relação a isso. Então, é uma mudança de mentalidade. E eu acho que isso é muito importante, porque daí tira o jovem daquele foco ruim e encaminha ele para um bom caminho, que a gente chama, né? Uhum. E esse amparo todo, a gente pode agradecer até inclusive a administração, né? O prefeito Bonotto dá muito amparo com relação ao alistamento, com relação à junta militar. Nós temos o amparo total da administração para fazer um bom trabalho, graças a Deus. Até o momento nunca tivemos nenhum tipo de problema com relação aos nossos jovens. Já outros municípios, às vezes acontece de um jovem ou outro trazer algum problema para o município. Sabe que daqui a pouco o jovem se envolve com alguma briga, alguma confusão dentro do quartel, acaba preso, mas aqui de Lagoa Vermelha, até o momento não tivemos nenhum problema com relação a isso. Nenhum apresentou problema. Todos jovens excelentes. Que bom, né? Isso acaba construindo uma boa imagem aí do município. Com certeza, o município nós temos uma boa representatividade no Exército lá em Santiago, inclusive quando nós precisamos de algum auxílio, sempre que nós necessitamos, somos bem atendidos. Verdade, né? Tem essa boa parceria. Com certeza, graças à administração e o trabalho que é desenvolvido, né? Então, tudo isso sempre tem a reciprocidade, como dizem, né? E agora as atualizações da Covid-19 com a Silvana Grande. Boa noite, Silvana. Boa noite, Marina e espectadores da Lagoa TV. Vamos conferir o boletim da Covid-19 para esta segunda-feira no município de Lagoa Vermelha. Testes realizados desde o início da pandemia, 6.418. Positivos, 1.807. Pessoas curadas, 1.643. Isoladas, na sexta-feira, nós tínhamos 91 pessoas. E nesta segunda-feira passaram para 131 pessoas. Um aumento realmente expressivo aí nesse final de semana. 8 internados no Hospital São Paulo, 5 de outros municípios. 25 óbitos. E o Hospital São Paulo colocou em suas redes sociais um comunicado neste dia 1º de março, no qual informa que o município está passando por um momento crítico na pandemia que se reflete na superlotação do sistema hospitalar, no qual tem pacientes na ventilação mecânica e o mesmo já atinge 130% da capacidade. Essas são as informações atualizadas do plantão da Covid-19 para o Boa Noite Cidade desta segunda-feira. José Andrade, o segmento de comentário do Boa Noite Cidade. Amigos da Lagoa TV, não há mal que sempre dure e nem bem que sempre ature. É um ditado antigo. Estamos no momento de revisar até estes conceitos que trazemos na nossa lembrança, na nossa imagem. Pois o momento é de precaução. O Estado está com bandeira preta. Significa que estamos a portas fechadas, estamos procurando de todas as maneiras evitar que se propague ainda mais o vírus, o Covid, que já matou no Brasil 250 mil pessoas e que continua fazendo vítimas. O governador do estado, prefeito, vereadores, presidente da República deve ter um objetivo, que é
a preservação da vida. Então, meus amigos, de nada adianta nesse momento buscar culpado. É o Bolsonaro, é o Leite, é o Bonotto culpado pela pandemia, é o Kramer que acabou na prefeitura de Lagoa. Não, os culpados, meu amigo, já a sociedade sabe quem são eles. O que nós precisamos é soluções, precisamos a cura, e a cura está vindo gradualmente, a passos lentos, estou repetindo isso, com a vacinação. Pequenos municípios estão vacinando os idosos, pessoas com mais de 80, 82 anos, aqui no Capão Bonito, em Caseiros, Ibiraiaras e na própria Lagoa, estão ou vão ser vacinados nas próximas horas. As pessoas estão retraídas em suas casas. Eu sei que para muitos é muito ruim, mas, meus amigos, vamos preservar os dedos, nem que tenhamos que perder os anéis. Não adianta xingar e achar que está muito ruim, porque temos que estar com o comércio com as portas fechadas. O campo continua produzindo comida para que as pessoas tenham o seu alimento amanhã ou depois. O momento é de precaução, de preocupação, mas também é de esperança. A vacinação, a passos lentos, vai avançando. Mais de 6 milhões de brasileiros já foram vacinados. E, nos próximos dias, outros tantos serão. Países que partiram para a vacinação, como Israel, Inglaterra, a União Europeia e outras nações, já estão conseguindo conviver. Eu vi ontem uma reportagem sobre a China, lá em Wuhan, onde começou o vírus, pois as precauções, as preocupações estão sendo ainda drásticas, mas a população já superou, a vida voltou ao normal. É o que vai ter que acontecer aqui no Brasil. Nós vamos ter que aprender com os próprios chineses que trouxeram o vírus, como eles dominaram o Covid. Essa a minha opinião. E Wuhan, de onde surgiu o Covid, é o exemplo mais prático que temos que ter neste momento. Vamos nos precaver, porque a cura virá através da vacina e das nossas preocupações, repito, com a saúde, com a higiene. Esta a minha opinião. E o espaço agora para o repórter Daniel Carvalho trazer os destaques, os fatos que marcaram a área da segurança pública. Boa noite, Daniel. Olá, boa noite. A gente retorna nesta noite de segunda-feira, 1º de março, para trazer para você as informações da área da segurança pública. Boa noite para você que nos acompanha nas redes sociais da Lagoa TV. Final de semana com intensa fiscalização depois do novo decreto emitido pelo governo do estado com as restrições à bandeira preta. E aqui em Lagoa Vermelha e também na nossa região, uma forte fiscalização, uma união entre as polícias da Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e também fiscais da Prefeitura Municipal, resultou em uma grande operação. Em nosso município, na sexta-feira, por exemplo, mais de 7 estabelecimentos comerciais foram fechados. No sábado, a Brigada Militar recebeu uma denúncia que no município de Ibiraiaras, um estabelecimento, uma pizzaria, estaria funcionando, recebendo público. Os policiais foram até o local, juntamente com os demais servidores, e acabaram não encontrando nenhum cliente no interior da referida pizzaria. Apenas estava sendo feita de forma de teleentrega. Nesse domingo, em Ibiaçá, no interior de Ibiaçá, 2 bares estavam reunidos, fazendo aglomerações, jogos, foram então os 2 bares fechados. Repito, no interior do município de Ibiaçá. Foi um resumo para você que nos acompanha das fiscalizações realizadas pela Brigada Militar neste final de semana no que diz respeito às aglomerações. Durante toda esta semana, a partir das 20 horas, fica fechado até as 5 da manhã do dia próximo todos os estabelecimentos comerciais, com exceção dos serviços essenciais.
Seguindo com as informações da área da segurança pública, a empresa Alfa Segurança e Monitoramento esteve na manhã de hoje em contato com o delegado de polícia em Lagoa Vermelha, delegado Falcão. Na oportunidade, diversos temas foram abordados. A empresa Alfa acabou apresentando toda a documentação e forma de trabalho diário feita pela empresa para o delegado Falcão, no qual também acabou trazendo, para a empresa Alfa Segurança várias instruções para que a mesma seja aplicada nesse combate à pandemia, a todos os clientes, a forma, maneira e também auxiliando nas fiscalizações. Seguindo por aqui, a gente vai para a nossa região. Vacaria registra o segundo homicídio de 2021. Ontem à noite, Gilmar da Silva, de 38 anos, foi morto com pelo menos 8 disparos de arma de fogo no bairro Monte Claro. Ele e o seu filho, de 18 anos, estavam em via pública quando foram alvejados. O jovem, de 18 anos, foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, aonde passou por procedimento cirúrgico e permanece internado. Gilmar já possuía antecedentes e os autores desse homicídio já foram identificados. Inclusive, um deles foi preso e as armas utilizadas no crime também. São estas as informações que a gente traz para você nesta noite de segunda-feira, iniciando a semana, iniciando o mês de março. A gente convida você para seguir a gente nas redes sociais e saber de todos os detalhes, todos os dias, na programação da Rádio Lagoa FM e também da Lagoa TV. Um abraço a todos e até amanhã. E o Boa Noite Cidade desta segunda-feira vai ficando por aqui. A gente agradece os nossos amigos e parceiros aqui do horário, os supermercados Posser, Posto Santo Antônio e a Autotec Centro Automotivo. Confere lá no nosso site lagoatv.com.br a íntegra das reportagens que você viu aqui. A gente volta amanhã a partir das 19 horas com mais uma edição. Uma ótima noite para você, uma ótima semana. Até lá!